Nosso Pai que estás nos céus, nesse momento adoramos o teu sagrado nome, porque o Senhor, nosso Deus Criador, e em Cristo Jesus, o nosso Deus Salvador. Aceite esse culto que prestamos em humildade de coração e em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje o pastor gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o pastor tem estudado nos últimos 3 anos. Na verdade, a gente precisaria de umas 3, 4 horas para tratar do assunto e abrir para os irmãos oportunidade até para perguntarem, né? Quem sabe um dia a gente faça. Mas o pastor quer resumir com vocês o que o pastor tem pesquisado nesses últimos anos e que pretende lá na frente defender também como tese. Se você pensa em se divorciar, eu acho que você deveria ouvir o tema de hoje. Se você pensa em se casar, deveria ouvir o tema de hoje também. O pastor vai tratar com vocês aqui, mas fatalmente vai acontecer de que daqui a alguns minutos o tempo já vai ter passado e o pastor, na ânsia de chegar pelo menos a um ponto que seja mais objetivo, dê uma compreensão mais plena do assunto, com o risco de não entrar em todos os aspectos que são relevantes. Então, aqui e ali pode ficar alguma perguntinha na sua mente, mas é que não dá para abordar tudo aqui, tá? Mas preste atenção nesse assunto. As primeiras partes, o pastor vai falar da questão teológica, do entendimento bíblico. Depois, aqui e ali, o pastor vai falar de como a igreja adventista entende e administra essas questões. E no final, havendo tempo, o pastor vai puxar o ganchinho e falar onde é que o pastor está dedicando mais a sua atenção nesse estudo que já começou, acho que em julho de 2017, né? É claro que o pastor tem as limitações para estudar esse assunto, porque também tem o distrito para cuidar, tem uma série de compromissos com a organização. Mas esse compromisso também foi assumido com a organização. Então, o pastor estuda esse assunto lá com o UNASP, tem alguém que orienta, né? Então, o que é que o pastor tem estudado? E vai partilhar com vocês primeiro a doutrina básica, o que nós entendemos, como já dissemos, e também a questão de como a igreja administra esses assuntos. O pastor está pesquisando sobre adultério, divórcio e disciplina eclesiástica. Então, o que é adultério no entendimento bíblico e qual a extensão desse termo no Antigo e no Novo Testamento? Quando o pastor estava estudando sobre adultério, caiu em uma questão importante, que é o divórcio. E aí o pastor viu uma questão de por que as pessoas se separam por incompatibilidade de gênero. Então, quando é que a Bíblia autoriza a pessoa a separar ou divorciar? Na intenção que o pastor teve de estudar sobre o que é o adultério e como a igreja administra o adultério, e de modo especial na União Central Brasileira, por uma questão acadêmica, então o foco acabou indo para a questão da disciplina eclesiástica, mas não com o procedimento específico desta união, mas envolvendo os manuais da igreja e os textos de Ellen White. Então, veja, é uma coisa muito ampla e complexa. Então, para entendermos sobre adultério, sobre o divórcio e como a igreja está tratando ou deve tratar, nós partimos do fundamento básico do que é o casamento. Então, vamos ler o primeiro texto, Gênesis 2, verso 24. O texto diz assim: portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito bem? O que é o casamento no entendimento bíblico? O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, torna-se uma só carne, está casado. Aqui você tem alguns princípios estabelecidos. Primeiro, um homem e uma mulher.
Casamento é uma instituição heterossexual. É uma instituição monogâmica. É só um homem e uma mulher. E é vitalício. Até porque num contexto em que Adão e Eva não haviam pecado. Agora, aparece uma palavra aqui, unir-se, a palavra hebraica, dabak. É uma união tal que se você for desfazer essa união, você acaba por ferindo os dois. Essa união é como se fosse fundir duas peças de ferro ou colar duas folhas de papel. Tenta, depois que você colou duas folhas de papel, tenta você separá-las e você vai acabar estragando uma e outra, as duas talvez. Veja, aqui nesse texto não fala de separação, não fala de divórcio. Tudo bem, é num contexto que não há pecado. Bom, como a igreja entende casamento? Conforme a Bíblia ensina. Um homem e uma mulher deixam seus pais, unem-se e tornam-se uma só carne. Carne é a palavra bazar e uma única carne aí, a palavra hebraica errad. É uma palavra usada para a divindade. Ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui não é Yahid, é Errad, é uma unidade de pessoas. Vejam, o que é o casamento? Então o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, se tornam uma só carne e vivem por todo o período. Muito bem. Entra o pecado no mundo e passa a existir a separação, o divórcio, a bigamia, a poligamia, a homoafetividade. Isso não é o padrão que está aqui quando se trata de casamento, de relação intersexual. Nesse contexto, nós avançamos para o tempo de Moisés. Há um texto em Deuteronômio, capítulo 24, em que muitos teólogos pensam que ali está se instituindo o divórcio. Porque ali fala da carta de divórcio. No hebraico, Sefer Keritut. No grego, Biblion Apostasion. Não é porque o pastor usa essas palavras, é porque essas palavras com as quais eu acabo convivendo no meu estudo. Então, vamos ler Deuteronômio capítulo 24, verso 1 em diante. Sabe, eu estava lendo uma tese, um autor adventista americano, e ele argumenta de que a poligamia, embora seja mencionada na Bíblia, ela nunca foi instituída por Deus. E o pastor também caminha pelo assunto de que o divórcio, embora seja mencionado na Bíblia, provavelmente nunca foi instituído por Deus. E que Deuteronômio 24 não está instituindo o divórcio. Embora, veja, o divórcio, ele acaba sendo mencionado, aceito por Jesus em um aspecto, e a gente vai avançar nesse assunto lá em São Mateus 19. Mas lembre-se, o pastor não vai conseguir explicar tudo e todas as coisas, mas o pastor quer pegar algumas linhas mestras aqui. Deuteronômio 24, o texto que fala do divórcio não está inserido no texto que trata sobre adultério. Aliás, sobre infidelidade conjugal. Aliás, a palavra adultério, do hebraico nahaf ou nihuf, o adultério era entendido pelas pessoas no tempo de Moisés, e é bom você pensar isso aí. Não era como está no mandamento, não adulterarás, no sentido mais amplo. As pessoas entendiam assim, que quando uma mulher casada se envolvia com qualquer outro homem, solteiro ou casado, ela praticava adultério. Nahaf. Mas, se fosse um homem que se envolvesse
com uma mocinha, por exemplo, e a tivesse como concubina, ele não estava praticando adultério. Se ele tivesse várias mulheres, também ele não estava praticando adultério. Para o homem, no entendimento deles lá, se você tem que entender também, quando vai estudar a Bíblia, em alguns aspectos, como as pessoas entendiam o texto que lhes foi dado, a informação que lhes foi dada. Então, quando nós lemos modernamente sobre adultério, nós temos uma concepção. Naquele tempo ali, por muitos séculos, a concepção era diferente. Quando nós entendemos sobre divórcio, entendemos na realidade nossa, ocidental, do século 21. Mas o divórcio não era entendido assim no contexto do que Jesus falava. Na realidade que eles estavam vivendo ali. Então, muito bem. Então, o homem podia ter relação com qualquer mulher, contanto que ela não fosse casada. Se ela fosse casada, aí era adultério. Aí você tem a menção de Davi, que cometeu o assassinato de Urias, porque ele foi o responsável, e deitou-se com Batseba, sua mulher. Isso era adultério. Mas Davi teve outras mulheres, não teve? E aquilo ali não era considerado adultério, no contexto que eles tinham ali. Certo? Então, já há uma outra palavra na Bíblia, zaná, que é usada para prostituição. Então, às vezes no Antigo Testamento, as duas palavras estão relacionadas. Muito bem. Então, a noção de adultério era aquela, mas não era a noção bíblica. Certo? E a noção de divórcio também, ela está muito inserida no que a cultura local pensava, do que propriamente da intenção divina. Lembre-se, quando Deus criou o homem e mulher, não havia pecado no mundo, não houve a menção de separação. Isso aí não aparece no texto de Gênesis. Posto isso, vamos ler Deuteronômio 24, do verso 1 ao verso 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, grave essa expressão, coisa feia, tem traduções aí, tá, coisa indecente e tal, coisa feia está na minha tradução. Ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, este último homem a aborrecer, a palavra saneia, e não é a mesma da outra lá, do primeiro homem. O segundo homem a odiar, né? Diferente do primeiro, que vê nela coisa indecente. No segundo homem com quem ela se casa, ele passa a odiá-la, aborrecê-la. Ele fizer, não é uma expressão, é o sentido dele não querer mais, não é no sentido dele querer matá-la, destruí-la, é o ódio no sentido aqui de que não quer mais perto de si. Repulsa, digamos assim. E se este último homem a aborrecer, ele fizer escrito de repúdio, lhe o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja a sua mulher, depois que foi, grave essa expressão, contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Muito bem, então veja só, muitos teólogos veem nesse texto aqui Moisés mandando da carta de divórcio. Aliás, é esta argumentação que 1500 anos depois, os fariseus dizem para Jesus, mas Moisés mandou da carta de divórcio. Jesus falou assim, Moisés permitiu. Aí você tem uma discussão longa aí. Eles falam, Moisés mandou. Jesus fala, Moisés permitiu. E permitiu pela dureza do coração de vocês. Então veja, Moisés, muitos veem aqui que Moisés instituiu aqui o divórcio. Lá, Êxodo 20 tinha falado do adultério, tal e coisa, mas agora havia uma outra situação ali de escravo, de ferimento, de alguém, a questão da guerra, o indivíduo casar com ter uma mulher perto de si, e ela era cativa de guerra, aí você tem que estudar se houve o casamento, se não houve, questão do homem dar o alimento, a roupa e o amor, é uma outra expressão do Antigo Testamento, mas essas coisas não vão entrar aqui, tá? Vou ficar só nesse texto aqui. Deuteronômio 24 diz assim, ó, se o homem fizer a carta de divórcio e despedir a sua mulher, e ela for se casar com outro, se ele a odiar, se ele a aborrecer, e fizer uma carta e despedi-la,
então você não vai poder casar com ela. Se o homem com quem ela se casou morrer, nem assim você pode tomá-la de volta. Estudiosos entendem que esse assunto está tratando principalmente de questões financeiras. A mulher, quando casava, trazia um dote. E se a separação, se ela fosse odiada, repudiada, sem um motivo maior, ela levava o seu dote de volta. Então o homem podia repudiar sua mulher, ela se casava com o outro, e o outro a repudiava. Então, não sendo por ervat dabar, né? Ela então vinha e trazia o seu dote. Então o homem, a mulher mais difícil, mas o homem podia estar, o primeiro marido podia estar se beneficiando financeiramente com aquilo ali. É uma visão que alguns estudiosos têm. Tanto é que esse texto não está na questão que trata da relação sexual, mas na seção que fala do furto, do roubo. Agora, veja, embora grande parte dos teólogos entendam que Moisés está instituindo o divórcio aqui, desde o começo do século XX, há autores que veem que aqui há uma lei casuística. O que é isto? O começo não é lei. Você larga a sua mulher, você faça o xalaque, a envia embora, você faz a carta de divórcio, porque isso é a vontade de Deus. Você encontrou nela ervat dabar, coisa indecente, então você pode fazer. Bom, olha a situação complicada aqui. Porque lá no Antigo Testamento, quando cometia-se adultério, tanto o homem como a mulher, o que acontecia com eles? Eram mortos. Então, esse ervat dabar aqui não pode ser adultério, até porque não aparece a palavra narraf, e nem uma questão mais ampla de promiscuidade sexual, porque não aparece a palavra zaná. Então, vamos lá. Até no tempo de Jesus, quando os judeus não podiam executar a pena de morte um pouquinho depois, então crê-se que algumas escolas rabínicas davam essas interpretações, e uma delas, a escola de Shammai, entendia que isso aqui envolvia adultério e envolvia também alguma insinuação sexual mais séria. Mas lá no tempo de Moisés, não dá para dizer que isso aqui envolvia adultério, porque no adultério a pessoa era condenada à morte. Então, o que seria esse ervat dabar? Então, essas duas escolas rabínicas do tempo de Jesus entendem assim, olha, se a mais conservadora entendia assim, se a mulher fizesse alguma insinuação sexual, o homem podia despedi-la, fazer carta de divórcio. Mas havia uma outra escola, a escola de Hillel, que provavelmente é a que dominava no tempo de Jesus ali, aquele pensamento. Porque esses rabinos são do tempo de Jesus. E eles, estudando então o texto da Torá, tinham esse entendimento. Então, dizem assim, olha, quando que um homem pode fazer a sua sefer keritut e xalá a mulher? Quando ela queima comida, quando ela mostra o braço, quando ela conversa com o homem publicamente, quando ela tem alguma impinge no rosto, quando ela tem algum defeito físico. E até um rabino chegou ao entendimento de que se ele encontrasse uma mulher mais bonita, ele podia despedir a sua mulher. Essa é a realidade, que provavelmente imperava no tempo de Jesus. Mas, como eu disse, autores têm visto aqui não uma lei de divórcio estabelecida por Deus por meio de Moisés, mas uma lei contra o divórcio, contra o abuso da mulher. Fala-se tanto, né, no Dia Internacional da Mulher, os maus tratos que existem até mesmo no meio cristão, uma coisa horrorosa, né? Mas essa lei aqui protege a mulher, era para proteger a mulher. Eu sei que é um assunto longo, mas vamos devagarinho, porque o pastor não vai voltar mais a esse assunto, provavelmente com vocês. Então, assim, qual seria a lei? Então, a lei é a seguinte, ó, se você fizer o xalaque, se você despedir a sua mulher, se ela for embora, se ela se casar de novo, se ele a abandonar, então, é no então que está a lei. Então você não vai poder recebê-la de volta. Em outras palavras,
Você quer largar sua mulher? Você quer abandoná-la por qualquer motivo? Você quer fazer a carta de divórcio para ela? Então entenda uma coisa, que se você despedir a sua mulher e ela se casar com outro, nem que ele morra, ela nunca mais vai voltar para você. Quer fazer isso? Entende? A lei está aqui no final. Se, então. A lei está aqui. A limitação está aqui. A pena está aqui. Você vai sofrer um prejuízo. Ah, você quer reconciliar com ela? Ah, mas ela já casou. Ah, mas morreu o marido dela. E nós cristãos entendemos que quando alguém comete algum erro nessa área do adultério e tal, se a pessoa lá morrer, a pessoa fica livre. Nesse caso está dizendo assim, olha, nem que morra, você não vai tê-la de volta. Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais. O pastor quer ler com vocês Malaquias agora. Vamos para o Antigo Testamento. Ah, desculpa. Veja, e lá o texto fala por que não pode recebê-la de volta? Porque ela se contaminou. Então, deixa o pastor fazer mais uma colocação aqui. Porque ela se contaminou, isso vai se tornar abominação na terra, da qual Deus expulsou os próprios cananitas por os pecados de imoralidade. Veja, olha que situação. A mulher, abandonada pelo marido, vai e se casa com outro. E ele a abandonou não por adultério. Nós, adventistas cristãos, entendemos o seguinte, que quando há um divórcio, não motivado por porneia, que aí abrange um pouco mais do que adultério, bem mais, não o ato sexual de um homem casado com uma outra pessoa, em si só, mas toda perversão sexual. Então veja só, nós cristãos adventistas entendemos que o casamento, ele é monogâmico, heterossexual e vitalício. E se o homem larga da sua mulher e se casa com outro, ele está cometendo adultério. Se a mulher larga o seu marido e coabita com outro homem, está cometendo adultério. E a igreja adventista, normalmente, em caso de casamento, remove o transgressor. Aqui você veja que a mulher está sendo abandonada pelo seu marido, não por adultério, provavelmente. Ela se casa com outro, e nesse sentido ela não é penalizada. Mas o texto diz que ela está o quê? Contaminada. Olha que tolerância há ali nesse aspecto. Bem, vamos pensar um pouquinho o que a igreja adventista entende? A igreja adventista entende o seguinte, é um homem e uma mulher viver até que a morte os separe. A igreja entende se houver fornicação, normalmente ela não remove. Se os jovens que fornicaram se comprometerem a formalizar o casamento. No passado já removia mais, hoje não remove. Não é impedido, mas agora a igreja tem uma posição muito firme com aqueles que abandonam o cônjuge e casam-se com outro. Agora, a igreja entende que a pessoa, eu vou usar essa expressão, você sabe que eu tenho histórias que não acabam mais na vida, especialmente com esse assunto. Um dia, tratando de alguém, eu falei assim, na expressão da pessoa inocente, a pessoa não gostou. Não, que negócio de inocente, culpada. Uma pessoa que adultera, ela está fazendo o quê? Está transgredindo a lei, isso não traz culpa? Então, a igreja entende que alguém que foi inocente, que foi vítima do adultério do cônjuge, ela pode se divorciar e pode se casar novamente, inclusive dentro da igreja, se ela seguir os parâmetros corretos. Se ela não tiver fornicado, posteriormente, seguir o procedimento do casamento civil, a parte inocente, vou repetir, tem direito ao divórcio e ao novo casamento. Você não pode dizer que a parte inocente é tão adúltero quanto o adúltero que a traiu. Isso é um absurdo isso. Os votos dela continuam válidos, embora o outro tenha quebrado o voto. Agora, quando é que essa aliança de casamento é invalidada? O que transgrediu, ele quebrou a aliança, mas ela é invalidada quando a parte inocente morre, se casa novamente ou deixa de ser casta. Aí a dificuldade de alguém que se casou com outra pessoa querer
e tendo sido removido pela igreja, voltar à fé. Ou ser rebatizado. É difícil falar essas coisas em poucas palavras, eu sei que está tarde, é cansativo isso aí. Até eu, às vezes, tenho dificuldade de coordenar aqui, porque eu quero ir rápido, mas também não quero deixar vocês pensando também coisas que não é o devido. Então, vejam, a pessoa que é inocente tem direito a um novo casamento. A pessoa que não é inocente e que se casou, ela só pode retornar à igreja sob condição de batismo, e é para batismo. Isso não é coisa para profissão de fé. É bem esclarecido no manual da igreja para que serve a profissão de fé. Ela só volta, estando arrependida, obviamente, se o cônjuge dela, a qual ela foi infiel, morreu, deixou de ser casta ou casou de novo. É claro que a igreja já tem uma realidade mais recente. Uma pessoa que tenha cometido o erro, tenha se casado, está arrependida e se vê numa situação que não consegue reparar o seu erro e já tem filhos, e eu vivi situações assim. Eu vi uma situação no começo do meu ministério em que uma pessoa abandonou a esposa, teve outra família, teve filhos, e ele veio pedir para mim, pastor, eu queria rebatizar na igreja, queria rebatizar, queria voltar para a fé. Eu assisto a igreja, nunca deixei de ir à igreja, pastor. E naquela época, 30 e tantos anos atrás, encaminhei para a associação, pedi o rebatismo dele. E a associação falou, a missão falou, não pode, pastor, ele não pode rebatizar. Porque a esposa dele continua sendo solteira, casta, não pode. E alguns anos depois eu fui pastor da esposa dele, da primeira mulher dele. E o dia que eu informei para ele que ele não podia batizar novamente, as lágrimas corriam do rosto dele. Eu era um garoto, eu tinha 22 anos, mais ou menos. A realidade que eu tive que viver como pastor. Hoje a igreja tem uma posição um pouquinho mais aberta. Se uma pessoa que se envolver nessa situação quiser rebatizar, tiver há 10 anos casado com esse cônjuge, se o cônjuge que separou e que está sozinho, porque se tiver casado não há nenhum problema para que ele voltar a rebatizar, se o cônjuge que está sozinho concordar, se a igreja que o removeu concordar, se a igreja que ele vai rebatizar concordar, se houver um apoio da organização, então ele pode voltar e pode ser batizado. Tá? Pastor, mas isso é um jeitinho que a igreja... Não, você tem que estudar sobre perdão, sobre arrependimento, se adultério é uma questão vitalícia, se é uma questão de momento. Então, não cabe aqui a discussão, mas apenas a informação do que a igreja hoje pratica em algumas situações. Muito bem, vamos parar por aqui, senão o pastor fica muito na parte administrativa e não foca no texto bíblico. O texto bíblico, vamos para Malaquias capítulo 2. Pastor vai ler só um versinho, tá? Embora esteja motivado para ler mais, mas o tempo não permite. Malaquias 2, verso 16. Veja que no verso 10 aparece a palavra errade, o mesmo Pai que criou, o mesmo Deus, né? Aí no verso 16, o verso 14 vai falar da aliança, né? Então quando o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, conforme Gênesis 2:24, está fazendo uma aliança, e o judeu entendia que a aliança era algo inquebrantável, certo? Até quando fez em algum momento com pessoas de outra nação e tal, aquela situação lá de pessoas passando necessidade, fome e tal. Vamos avançar aqui. Malaquias 2,16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. E aí o verso 11 vai dizer dos homens hebreus que estavam deixando a esposa para poderem se casar com estrangeiras, com mulheres idólatras e tal. Mas o que importa aqui, no verso 16, ele fala assim, Deus, e aí é uma discussão sobre os manuscritos mais antigos, mas também é coisa para outra área, diz assim, Deus diz, eu odeio o repúdio. Mas por que o senhor está lendo esse texto, pastor? Deus diz, eu odeio o repúdio. O shalak, a palavra que aparece em hebraico aqui, é shalak. É a mesma palavra que aparece no Deuteronômio 24. Lá fala assim, se o homem fizer uma carta de divórcio e shalak, enviar a sua esposa e ela casar com outra. Veja, é o homem que faz carta de divórcio. É ele que faz o shalak. Aqui Deus diz assim, eu odeio o shalak. Eu odeio o repúdio. Se Deus odeia o repúdio, e está em Malaquias isso, como é que você vai dizer que Deus... quem deu aquele divórcio lá, aquele shalak em Deuteronômio 24. Você entendeu? Seria uma contradição. Então, a primeira parte do Deuteronômio 24 não é Moisés instituindo o divórcio.
É Deus dizendo, se você divorcia, se você abandona a sua esposa, você não vai poder mais voltar com ela. Porque Malaquias, Deus diz, eu odeio Shalak. A palavra é a mesma. Eu odeio repúdio. Vamos entender o que é divórcio no conceito judaico e no conceito romano-grego. Conceito judaico, salvo raríssimas exceções, que uma mulher, outros rabinos entendiam assim, que se com base em um texto do Antigo Testamento, que se o homem faltasse com o amor, faltasse com o alimento e com a veste, a mulher podia requerer o divórcio. Eu não vou entrar nesse aspecto aí. Normalmente, o que era divórcio no entendimento judaico, desde o tempo de Moisés até o tempo de Jesus. Porque a pergunta que os fariseus fazem assim, é lícito ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Vejam, eles não perguntam, é lícito a mulher largar do marido? É lícito ir à presença do tribunal rabínico? Ele não fala nada disso. É lícito o homem repudiar a sua mulher? O que era divórcio no contexto judaico daquele tempo e em algumas culturas até hoje? Se o homem disser, querida, está aqui uma carta de divórcio, bye, está feito o divórcio. Era só isso. Era só o homem fazer a carta, mandar embora. E se você pesquisar, você vai encontrar, às vezes, na internet, alguma carta de divórcio dos tempos antigos judaicos. Ele fala assim, olha, eu te despeço, eu te mando embora, você não tem mais relação comigo, caso você quiser. Ele põe a mulher para fora. Isso é divórcio naquele conceito. No conceito romano, essa questão de documentação nem era tão importante, era mais para classes mais altas, na cultura greco-romana. A mulher também despedia o marido. Há autores antigos lá, naquele tempo dos Impérios Romanos lá, que escrevia assim, mais ou menos como nós entendemos. A expressão, vou usar uma expressão nossa. Trocava de marido igual a gente troca de roupa. No Império Greco-Romano, lá na cultura greco-romana, as mulheres também despediam seus maridos como elas queriam. Assim. Entendeu? Mas no contexto judaico, não. Era só o homem que divorciava. Veja, é diferente da nossa cultura. Com base nisso, vamos ler São Mateus 19, queridos. Vamos ler Mateus 19, e aí o pastor resume tudo, e outro dia talvez aborde mais, tá? Mateus 19. A partir do verso 1, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, provavelmente a Pérea. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe então, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. E você fala assim, Senhor, se é assim, então não vale a pena casar, né? Então, os fariseus chegam diante de Jesus, provavelmente para tentá-lo no seguinte sentido. Jesus estava numa região em que era governada por Herodes. E Herodes havia deixado a sua esposa Nabateia. Assim como a esposa de Herodes havia deixado o irmão de Herodes para poder se casar com ele. João Batista foi sacrificado porque ele entrou nesse assunto e dizia para Herodes, olha, esse casamento de vocês é ilegal, não é correto. Certo? Talvez os fariseus queriam levar Jesus a falar alguma coisa semelhante a João Batista para poder Jesus também ser condenado ali. Então Jesus falou assim, vamos lembrar então, gente, o que é a história do casamento? O que é casamento? Ele falou, Deus fez macho e fêmea. E citou o versinho também, deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Aqui Jesus dá um basta na poligamia, na homoafetividade. E também a separação. Porque ele fala assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Agora o pastor vai avançar muito rápido, então não vai dar para
enfatizar muito esses princípios. Então Jesus fala, olha, Gênesis 1, o que Moisés escreveu lá? Macho e fêmea. Gênesis 2, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ele acrescenta assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Então Jesus quebra 3 coisas aqui. Ele quebra a poligamia, porque é um homem e uma mulher. Ele quebra a poligamia, porque é um homem e uma mulher. Ele quebra a homoafetividade, porque é o sexo masculino e o sexo feminino, macho e fêmea. E ele vai se levantar contra o divórcio. E ele fala, o que Deus uniu, não separe o homem. Aí eles vão em busca de Moisés. Só que eles não vão em busca de Gênesis. Eles vão em busca de onde eles interpretavam ali. Que os rabinos, em geral, aceitavam. Mas Moisés mandou repudiar. Aí Jesus fala assim, não, aquilo ali não é uma ordem para o divórcio. Ali ele está assumindo, permitindo uma situação. Mas por que ele permitiu? Por causa da dureza do vosso coração. É interessante, Jesus não fala assim por causa da dureza do coração deles. Ele fala por causa da dureza do vosso coração. Se você fizer um estudo sobre essa expressão aí, você vê que Jesus está dizendo o seguinte, vocês são tão duros de coração quanto aqueles homens lá, do tempo de Moisés. Se você estudar esse contexto aí, desses capítulos de Mateus, você vai entender que os discípulos e as pessoas que estão em volta de Jesus têm dificuldade de perdoar. Lembram? Eles abandonaram a mulher por qualquer motivo. Jesus estava assim, gente, vamos perdoar, vamos manter o lar. Vejam, até mesmo quando há adultério, que é permitido pela Bíblia, o divórcio e o novo casamento. Mas até mesmo nessa situação, um pastor adventista deveria primeiro aconselhar a reconciliação, a mudança de pensamento. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é motivo para divórcio. Quantas coisas eu já ouvi? Pastor, meu marido não trabalha. Pastor, meu marido é doente. Pastor, minha esposa, ela me trata assim. Os pais da minha esposa não deixam de botar o bitaco lá no nosso casamento. Então, tudo isso é problema. Mas nada disso justifica a separação e o novo casamento. A igreja adventista entende que por violência física, para preservação da vida, está colocado no manual que pode haver uma separação. Isso é colocado no manual. E entende que a separação com o novo casamento é quando há violação da intimidade sexual. Com base nesse texto de Jesus, que ele fala assim, aquele que largar da sua mulher e se casar com outro, não sendo por porneia, comete adultério. A igreja adventista entende que quando aparece a palavra porneia, aí Jesus está dando uma exceção, onde se pode se divorciar e pode casar novamente. Só sob essa exceção. A igreja coloca no manual de que, havendo violência física, pode haver separação. Mas na prática, e às vezes a pessoa liga bem, pastor, meu marido está me maltratando, é isso, ele não vem em casa, ele viajou, ele não sei o quê, a mulher dele, a mãe dele, e porque o dinheiro, porque está doente, porque não sei o quê. Essas outras coisas corriqueiras aí, que são às vezes muito difíceis, a igreja não coloca no manual. Mas na prática, quando a pessoa se divorcia, a igreja disciplina uma pessoa por isso, porque divorciou por incompatibilidade de gênero. Vai ter depois problema, quando ela se casar, ou começar a namorar, se não houve infidelidade, mas a separação em si, a igreja no passado remoto, a igreja tinha uma posição mais firme com isso, mas hoje não tem colocado nos seus documentos administrativos, manual da igreja. Aí o pastor está entrando com a tese dele. Então, vejam, o homem podia separar, podia abandonar a mulher, chegam para Jesus e falam, não é assim. Quando você lê em Marcos, Jesus fala assim, olha, o homem não separa da mulher, e ele fala também que a mulher não separa do homem. Porque Mateus está num contexto mais hebraico, Marcos está num contexto mais evangelístico. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui para a parte final. O pastor começou tratando sobre a questão do que é adultério, tal, questões similares sobre esse assunto. Aí o pastor, quando se deparou com essa questão do divórcio, esse modelo de divórcio judaico, o pastor começou a ficar pensando em algumas outras coisas. Nessa questão da separação e do divórcio. Nas classes mais simples do grego-romano, para quem Paulo escreveu, abandonar já era o divórcio porque não tinha documentação. Né? Classe mais comum, não.
Agora, veja bem. Agora, olha alguns argumentos que o pastor começa a pensar. Primeiro, quando você lê lá em Gênesis, no começo de tudo, não cita divórcio. Quando você lê lá em Deuteronômio, lá não é ordem para divorciar. Ao contrário, você vai largar da sua mulher, você vai ter uma consequência com isso. Quando você vai lá em Malaquias, ela fala, eu odeio o divórcio. Tudo bem que o divórcio... Quando a pessoa cometia adultério e era morta, isso aí, de certa maneira, era o divórcio, porque ela morria. A pessoa cometesse adultério, quando era apedrejada, ela morria. Era feito o divórcio. A pessoa podia casar novamente, certo? Mas, veja, mas o divórcio por incompatibilidade de gênero, abandonar o cônjuge, como o caso de Malaquias, para se casar com alguém que nem pertence à fé judaica, isso não faz sentido. Você tem lá em Êxodo e Neemias, lá Deus falando para deixar aquelas mulheres lá. Lá não é uma questão de divórcio, é uma questão de um casamento que não era validado, mas aí também é uma outra particularidade. Mas o que você tem então? Em Malaquias Deus fala assim, eu odeio o divórcio, eu não quero divórcio. Quando você chega em Jesus, as pessoas perguntam para o Senhor, é lícito largar da minha mulher por qualquer motivo? Ou por todos os motivos? Ou por nenhum motivo? É a mesma coisa, é o mesmo motivo? Jesus fala assim, ó, Deus fez macho e fêmea, deixará o homem seu pai e sua mãe, se tornar sua mulher, tornar-se uma só carne. E ele fala assim, o que Deus ajuntou, não corizo o homem. A palavra grega que aparece aí. A resposta estava dada. Senhor, eu posso largar da minha mulher por qualquer motivo? Jesus falou o quê? Não. Essa é a primeira tese que Jesus defende. É um homem e uma mulher juntos para sempre. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas aí o assunto continua. E nesse contexto de Mateus, que não há em Lucas e não há em Marcos, Jesus fala da exceção. Olha, mas se for por fornicação, relações sexuais vistas por porneia, então aí pode separar e casar de novo. Mas é o equivalente ao que acontecia no passado. Se alguém cometesse adultério, era morto. Estava livre, o outro estava livre para casar. Veja, irmãos, a maneira como nós temos visto o casamento hoje em dia. Ah, não, porque o pai dele é não sei o quê, é porque a tia dele, é porque ele não ganha o suficiente, é porque ele não fala a palavra carinhosa, a mulher sempre fala assim, né? Ah, ele não é carinhoso comigo, né? E o marido fala, ah, ela não quer nada comigo. A desculpa de um e do outro é sempre a mesma. A mulher, ele não é carinhoso. A Bíblia não está muito preocupada. Se eu ser honesto com você aí, você que vai assistir isso aqui. A Bíblia não está muito preocupada com esse negócio de ser ou não ser carinhoso. Paulo fala de amor, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Está tudo certo. Mas se acabou o amor, o casamento não é para acabar. Se mudou de religião, 1 Coríntios 7, o casamento não é para acabar. O casamento, essa decisão, essa aliança que é feita, ela transcende questões difíceis, complicadas, dolorosas, e o mimimi também. Quer casar? Saiba disso. Ah, tem encontro de casal, lá, com casais, né? Ah, e dá uma florzinha, um beijinho, um bilhetinho, isso é muito bom. Mas trate no encontro de casais da lei conjugal. Faça quem está casado entender que não é porque a flor está bonita ou está murcha, não é porque a mulher, quando era novinha, tinha um corpo esbelto e depois ganhou 3, 4 filhos, ela ficou com o corpo, sofreu transformações no seu corpo, que agora você tem motivo para separar. Então aí entra o peso de onde o pastor está escrevendo. Para que nós, como igreja, possamos estar mais compenetrados de que separação não é um propósito divino. Embora haja situações, violência, risco de morte, né? E porneia, prostituição, fornicação e tal. Vamos para o último texto, que é esse texto onde o pastor tem se demorado mais, extremamente complexo, mas o pastor vai apenas mencionar, porque aí não faria sentido encerrar sem entrar nesse assunto, que é onde o pastor tem, no último ano, gastado horas e horas nesse assunto aqui. 1 Coríntios 7, verso 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então Paulo fala assim, olha, que a mulher não deixa o marido, mas se ela deixar, que fique sem casar. Então, aonde eu estou pesquisando e tentando entender, aonde vai essa questão de se deixar, não se case. Se separar, não se case. A palavra que aparece aqui, acho que é coristenai, né? O verbo centro é corizo, né? A mesma coisa que Jesus falou, corizo, não corizo.
Paulo fala, a mulher não corizo o marido. Se corizo, não se case ou se reconcilie. O contexto que você tem ali é que, numa cultura em que Paulo escreveu aos Coríntios, uma cultura greco-romana, como dissemos, a mulher também largava do marido. Alguns autores veem assim, não, porque o marido, ele queria ter uma atitude mais, existia lá um modelo religioso, que alguns entendem que o marido estava se apartando da mulher em função da religião, sabe? Para se dedicar só a Deus, como se fosse o ermitão, essas coisas assim. E ele não prestando o atendimento que ela merecia como esposa de direito ao seu corpo, isso, aquilo, então que a mulher queria se separar do marido. Há autor que vê nisso aqui, como o verbo está no passivo, está dizendo o seguinte, olha, o homem está deixando da mulher e a mulher está aceitando que ele o deixe. E Paulo está dizendo assim, olha, não aceite que o teu marido abandone você. E quando alguém vem falar bem assim, pastor, eu quero abandonar, fulano, quero deixar, e a pessoa fala assim, pastor, o meu marido quer largar de mim. Porque normalmente a encrenca maior, quem cria, somos nós homens, né? Às vezes mulheres também, está crescendo o número, mas normalmente é o homem. O meu marido quer largar de mim, pastor, o que eu faço? Olha, a primeira coisa é que se vocês já estão separados, que você não seja quem vá lá no juiz buscar a separação. Segundo, se o seu marido quer largar de você, que você permaneça fiel a ele, ao voto que você fez. Então, mas Paulo fala assim, disse o Senhor, não eu. Se a mulher largar do marido, não se separe do marido. Se separar, que não se case. Parece que Paulo está vendo aqui algo nas entrelinhas das perguntas feitas pelos fariseus. O Senhor, eu devo largar da minha mulher? E para eles era implícito largar e casar com outro. Era o que eles faziam. Lembra? Poligamia. Então, você não encontra na Bíblia esse pensamento assim, não, agora eu terminei meu casamento, eu vou ficar sozinho o resto da minha vida. Esse modelo de castidade, de uma vida de castidade, depois de ter sido casado, você não tem esse modelo na Bíblia. Você tem, não estou falando modelo, essa atitude você não tem. Você tem monogamia, você tem poligamia, você tem traição, mas você não tem. Tem o caso da Vasti lá, que nem era uma realidade hebraica, né? Em que ela foi afastada do marido e tal, e coisa, ficou lá isolada e tal. Você não tem isso aí na cultura judaica. Você tem pessoas que se casam, de forma certa ou errada, mas que se casam. Então, quando eles perguntam para Jesus, se eu largar da minha mulher, subentendido estaria assim, olha, eu posso largar da minha mulher e casar com outra? Jesus fala, não, você não pode largar. Você quer largar? Então é uma coisa, casar com outra você não pode. Então, se eu não devo largar, e se eu largar eu não posso casar, então a consequência é ficar sozinho. Então, o que eu passo a entender aqui, é que quando Paulo fala assim, aquele que não deixa seu marido se deixar que não se case, é consequência do fato de ter desobedecido a lei de Deus. Que a lei era para estar unido. E Paulo termina dizendo essa parte, dizendo assim, e o marido não largue a mulher. E aí tem uma outra coisa muito difícil, porque quando Paulo fala para a mulher não largar o marido, ele fala corizo. Mas quando ele fala do marido largar a mulher, ele usa a palavra afienai ou afiemi. Ele troca as palavras. Será que Paulo está falando para a mulher aceitar ser abandonada e o marido expulsar? E aí você tem uma discussão, estudo em cima disso aí. Até que eu achei um texto em que o apóstolo Paulo usa a palavra corizo para algo temporário. Então, nesse sentido, não sendo uma postulação da igreja, mas o pastor está querendo entrar nesse assunto de largar do cônjuge, como se fosse uma coisa natural, ficar sozinho para ter esse modelo de vida. O que na prática você vê é que, por um motivo ou outro, havendo separação, vai acabar acontecendo o quê? Novo casamento. Se há separação, se o meu cônjuge me abandona, eu sou a parte inocente, mas ele só me abandona e fica sozinho, se eu, abandonado pelo meu cônjuge, arrumar alguém e me casar com essa pessoa, eu sou disciplinado pela igreja. Veja, foi ele que me abandonou, mas sou eu que sou disciplinado. E quando você vai em São Mateus 5, Jesus fala assim, aquele que larga a sua esposa, faz com que ela cometa adultério. Então aqui há um peso de responsabilidade naquele que abandona o seu cônjuge. E o pastor quer pesar isso aí também na sua tese. Qual a responsabilidade de alguém que põe o seu cônjuge para fora? Já pensou, um líder da igreja, um ancião da igreja, inventa uma desculpa, um pastor inventa uma desculpa e põe sua mulher para fora de casa? E divorcia? E não tem base bíblica? Não houve quebra do sétimo mandamento?
Essa atitude de pôr o cônjuge para fora, isso não tem que ser avaliado? Bom, se você já casou, se você divorciou, se você quer divorciar, se você pensa em casar, eu sei que o tempo está gastando um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena você pensar nisso. E isso é pensar teologicamente no assunto. E isso tem consequências para a nossa vida, aqui e a futura, se vamos ter a vida eterna. Então, para a igreja, se eu fui repudiado, mas não houve adultério de quem me repudiou, se eu exercer meu direito depois do divórcio de casar, eu que sou removido da igreja. Embora ele tenha me repudiado. Bom, queridos, veja que situação complexa essa do casamento. Você, quando se casou, era garotinho, garotinha, novinho, tal, alguns quase na adolescência, né? Você pensou em todas essas coisas? Pois o pastor não falou uma vírgula do que tem por detrás desse assunto. Aí, quando a igreja toma uma postura com alguém, às vezes uma disciplina, que não é o caso, que não precisamos disso, uma pessoa que às vezes nem leu sobre esse assunto, nem gastou tempo na Bíblia, nem orou sobre esse assunto, se levanta para questionar a igreja. Não, porque a igreja, porque isso, porque aquilo. Um dia alguém falou para mim assim, quando a igreja estava tomando uma posição administrativa em relação a um pecado desse. A pessoa assim, mas pastor, Deus não quer que a gente seja feliz? Ele quer. Mas o modelo de felicidade de Deus é assim: deixar ao homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornar-se uma só carne. O modelo de felicidade de Deus pode não ser o modelo da sociedade moderna, ou o modelo que impera na minha ou na tua casa. O modelo de felicidade de Deus é diferente daquilo que a sociedade, que a TV, a mídia vai colocando. E você pode, eu vou encerrar falando isso, pode assistir a mídia, pode assistir até questões jornalísticas, novelas, essas coisas, tudo está incentivando a pessoa a liberar, e o importante é ser feliz. E aí tem 4 posições dentro do cristianismo. Aqueles que não aceitam o divórcio, aqueles que aceitam o divórcio não aceitam o casamento, com pesquisa bíblica, equivocada, mas é assim. Os que não aceitam o divórcio em hipótese alguma, as denominações que aceitam o divórcio, mas não aceitam o casamento, as denominações que aceitam o divórcio apenas com base em adultério, e em alguns casos com violência física, sendo com base no adultério novo casamento, e aquelas igrejas cujos pastores são populares, são extremamente gentis, amorosos, e dizem assim, ó, você está infeliz? Por favor, Deus quer você feliz. Teu cônjuge está te fazendo mal, você não está bem com ele? Larga dele, casa com outro. Esse é o pensamento que tem avançado, querendo entrar até nas fronteiras da igreja adventista. E não vai entrar. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender esse assunto cada vez melhor. E como igreja também possamos ter sempre a atitude correta, amorosa, bondosa, mas justa, como organização, como igreja local, como pastor, como líderes e como irmãos, que muitas vezes temos que juntos decidir o sofrimento de uma família que está inventando a separação, o adultério, a fornicação, o divórcio, o novo casamento. São coisas muito delicadas. Mas eu tenho a liberdade de tratar com vocês, porque é uma coisa que eu estou estudando. Eu poderia colocar de outra maneira. Estou colocando de uma forma mais acadêmica, mas para vocês verem o que é esse assunto e a sua complexidade, tá bom? Que Deus abençoe, que tenhamos casamentos felizes e que não dependamos desses problemas aí. Não temos que resolver isso em nossa igreja. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por ter um lar. Acima de tudo, por tê-lo como nosso Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cumprirmos com os votos conjugais, nós que somos casados. Ajude aqueles que pensam em se casar, que entendam o significado, a importância desse passo na vida. Ajude aqueles que estão querendo desistir da vida conjugal, que reconsidere, que permitam que o Senhor, pelo seu Espírito, mude a maneira deles pensarem, mude o temperamento, o jeito de ser, e pense em uma vida de reconciliação, de amor, dedicação ao próprio cônjuge, Senhor. Preserva-nos, acima de tudo, na fé, num relacionamento de fidelidade contigo. Pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.